Olá, irmão, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir com o nosso estudo do livro de Atos. Vamos terminar o capítulo 21 hoje, falando sobre a prisão de Paulo. Ih, o negócio pegou fogo agora. Vamos lá, olha aí, Atos 21 a partir do 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, aqueles 7 dias lá das purificações, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Eles gritaram: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: até aqui. Bom, queridos irmãos, aqui tem algumas coisas interessantes a destacar. Nós já vimos o contexto aqui, mas nós sabemos que Paulo está em Jerusalém e ele vai estar participando, ajudando na purificação de 4 pessoas pobres, que tinham feito um voto. Ainda não tinha acabado os 7 dias e Paulo estava dentro do templo. Só que alguns judeus vindos da Ásia, ou seja, daquela região que Paulo havia passado na sua 3ª viagem missionária e dado muitos frutos, viram Paulo no templo, mas eles já tinham visto Paulo fora do templo, em companhia da sua comitiva que havia vindo junto para Jerusalém para trazer a oferta que eles haviam levantado. E eles tinham visto Trófimo, que era um efésio grego. E olha só, eles, por suposição, eles acharam que Trófimo estava dentro do templo junto com Paulo. Não tinham visto Trófimo. Eles agiram por suposições. E é terrível, irmãos, esse negócio. A suposição, às vezes, muitas vezes, é uma arma infernal. Porque Trófimo não estava dentro do templo. Então tome muito cuidado com suposições, porque pode trazer, pode-se estar caluniando alguém ou trazer desgraça na vida de alguém, porque Paulo quase foi morto aqui, linchado pelo povo por causa de uma suposição, e agitou-se toda a cidade, diz aqui. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar aqui, Quando está aqui
acontecendo aquele motim, avisam então o comandante da guarda, que se chamava Cláudio Lísias. Ele era o comandante de 100, ele era um centurião. Na verdade, ele não era um centurião, não. Ele tinha na sua disposição 1000 homens. Ele não era centurião, ele era um comandante da guarda. Ele tinha 1000 homens à sua disposição. Ele pega estes soldados e corre para Jerusalém. Por quê? Porque nesse alvoroço que não se sabia bem o que estava acontecendo, Cláudio Lísias também teve uma suposição. Por quê? Porque aqui, quando no versículo 37 Paulo fala com ele, ele fala em língua grega com Cláudio Lísias, né? E o Cláudio Lísias toma um susto, fala: o quê? Você sabe o grego? Como que você sabe o grego? Você não é aquele egípcio que sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Flávio Joséfo, como a gente sempre cita Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, ele diz que esse egípcio, ele era um procurado político muito grande, e ele havia levado até mais que 4.000 sicários. Segundo a história, ele tinha 30.000 pessoas com ele. E olha, se Cláudio Lísias tivesse colocado a mão neste egípcio, ele subiria muito na política, ele seria condecorado. Então, Cláudio Lísias viu uma oportunidade muito grande. E ele ali, então, se decepciona ao ver que não era o egípcio. Então, assim, olha, veja bem como que as coisas funcionam, né? Nós vemos aqui a política, ela funciona em cima de oportunidades de crescimento, e a religião, meu irmão, ela tem um problema com suposições muito grande, que nós vemos aqui, né? E não deveria ser assim. A política, ela deveria funcionar em cima de ciência e necessidade. E a religião em cima de fé e da palavra. Então nós estamos vendo aqui como é complicado esses dois assuntos, né? E a gente tem que tomar realmente esse cuidado para não, como homens e mulheres de fé, não estarmos vivendo a nossa vida em cima de suposições e oportunidades, e sim em cima da verdade e da fé. Isso é muito importante. Bom, e aí então nós vemos aqui que Paulo agora, ele foi liberto da morte, né? Porque Deus está cumprindo suas promessas, né? E ele agora está preso. Ele está na fortaleza de Antônia preso. E agora vai começar então essa nova vida de Paulo, né? Essa nova vida do apóstolo Paulo, o qual foi um perseguidor da igreja no passado, e agora ele está sendo perseguido, né? Ou seja, em alguns lugares alguns historiadores, teólogos dizem que chegou o momento de Paulo pagar a sua dívida quando ele foi um perseguidor da igreja, né? Então, e é uma verdade, agora ele está sofrendo exatamente aquilo que ele fez muitos sofrerem, inclusive com a morte de Estevão, né? A lei da semeadura, né? Aquilo que se planta se colhe, né? Mas agora, por uma outra ótica, Paulo continua sendo usado por Deus. Agora, como perseguido, ele está sendo usado por Deus. Muito bem, agora nós vamos, daqui para frente, né? Nós vamos falar do Paulo, o prisioneiro, até o fim desse livro de Atos.
nós vamos falar sobre Paulo, o prisioneiro. Amanhã nós prosseguimos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.